Estava ouvindo a música que a gente cantou agora há pouco. Mesmo que a figueira não floresça, vocês lembram o nome do profeta que fez essa oração? Não? Profeta Abacuque. Ele fez a oração, e é uma oração dentro do contexto da história de Israel, obviamente, mas nós trazemos para a nossa vida essas verdades, são verdades eternas, as verdades de Deus. E quando ele ora essa oração numa inspiração do Espírito Santo, essa mensagem, essa verdade sólida, ela é perfeitamente aplicável às nossas vidas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela não tem prazo de vencimento. Ela tem interpretação. Quando você lê a Bíblia, você lê buscando saber para quem foi dito, em que tempo, em que circunstância e por quê e para quê. Então tem certas coisas que foram para aquele local, para aquela pessoa, para aquele tempo, e se cumpriu ou vai se cumprir ali. Agora, as verdades envolvidas naquela mensagem, essas verdades podem ser aplicadas, verdades, não a razão dela ter dito para aquela pessoa, para aquele tempo, que aquilo foi único. Mas as verdades você pode aplicar. E eu vou repetir para você aqui o que a gente cantou. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os de cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Está lá no finalzinho do livro de Abacuque. Se a gente fosse fazer uma aplicação para hoje, a gente podia até mudar assim, né? Mesmo não florescendo as laranjeiras, ou o cafezal, não havendo milho no campo, mesmo falhando a safra de soja, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem o feijão, nem o arroz, não tendo frango na granja, e nem os bois no pasto, ainda assim eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Vocês sabem, quando nós lemos na Bíblia a respeito de fome, de peste, de caos na terra, é muito difícil hoje você pensar que isso possa acontecer, porque a gente não sabe o que significa isso, porque nós nunca vivemos isso. Nós vivemos dentro de uma normalidade. Mas vocês sabem quanto tempo precisa, mais ou menos, para a terra entrar em caos de fome? Queimadas e enchentes, secas, pragas, questão de 3 a 6 meses. Consome-se o estoque, né? Quem tem condições financeiras vão consumir o final do estoque, e depois disso, não tem, no pasto não tem, nos currais não tem,
Nos frigoríficos não tem, nas granjas não tem, nos silos não tem. E você não adianta você falar assim, eu crio galinha em casa, cria com o quê? Com o quê? Então pensa sobre isso. Se um dia a sua vida tiver que passar por uma experiência parecida por um dia, quem é Deus para você nessa hora? Mas não é esse o nosso assunto, eu quero voltar lá para o nosso tema desses dias. Quero começar ali no slide número 6. Consegue localizá-la para mim? O aniversariante do dia. Depois vocês dão um beliscão no Pietro, que é aniversário dele hoje. Obrigado, Pedro. A necessidade de morrer e ressuscitar. Foi mais ou menos onde eu parei na semana passada, né? A gente está falando sobre a questão da vocação, do fruto que foi nos oferecido de uma forma errada, e a gente parou mais ou menos aí, a necessidade de morrer e ressuscitar. Falando sobre a mudança de um olhar, quando você fecha os olhos e abre novamente para um olhar, não um olhar mais de quem está vivo, mas de quem morreu, de quem está vivo na carne, né? Mas de quem já morreu em Cristo e ressuscitou em Cristo. E quando nós ressuscitamos em Cristo, nós ressuscitamos para uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17. Nova criatura é. As coisas velhas, as coisas da vida passada, ficaram no passado. E ele diz assim, eis que tudo de agora em diante se faz novo. Então, hoje, a sua vida é para ter coisas novas de Deus. Hoje. Amanhã, as coisas de hoje, elas servirão só como inspiração, elas servirão só como referência, mas elas não são para ser repetidas. Por quê? Porque amanhã virá coisas novas de Deus para a sua vida. Então, as de hoje servem como referência, como impulso, como inspiração, como experiência daquilo que você não sabia, aprendeu e agora você sabe como fazer. Mas a gente não vive olhando para trás. A Bíblia diz que nós não somos o povo que retrocede. Se você pergunta assim, quais foram as suas maiores tristezas nos seus anos de ministério? As minhas maiores tristezas como pastor foi ver pessoas retrocedendo, negando, vivendo hoje uma vida que contradiz tudo aquilo que viveu lá atrás com Deus. Não viver mais aquilo que um dia experimentou com Deus. Negar a eficácia de Cristo, da morte de Cristo. Negar que aquela experiência com Deus foi uma experiência válida. A ponto de algumas vezes falar assim, que bobagem aquilo que eu vivi. Que bobagem aquilo. Aquela época eu não sabia, eu acreditava nisso. É muito triste. Porque são pessoas que tiveram tudo para ressuscitar em Cristo e continuar, simplesmente continuar experimentando as novidades de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, todos os dias Deus tem novidades. E quando você olha e a pessoa está vivendo tudo que é fóssil, tudo que é resto, tudo que é podre, tudo que é antigo, negando
a fé que uma vez foi proferida e foi declarada e foi professada, é bem triste, viu? Então eu quero dizer para vocês hoje de manhã, que os seus olhos não sejam olhos carnais, que sejam olhos espirituais, que sejam olhos daqueles que abriram um dia para Deus e continua fechando e abrindo, e cada vez que abre para ver aquilo que é espiritual, abre para ver aquilo que é novo, que é de Deus. O slide seguinte, ele diz lá, precisamos morrer para a nossa natureza velha, abrir para a nova, porque o homem velho, o homem antigo já foi. Essa ressurreição espiritual é deixar de ser carnal. Deixar de ser carnal é deixar de pensar como a pessoa da terra e começar a viver como aquele que é do céu. E foi onde eu parei exatamente semana passada, né? Dizendo para vocês assim, que a morte de Cristo, ela traz para nós o quê? Aquilo que os homens buscam hoje, a paz. Vocês percebem quanto o mundo precisa de paz? A gente precisa de paz na nossa rua. Ou melhor, voltando, a gente precisa de paz dentro de nós. A gente precisa de paz dentro da nossa casa. A gente precisa de paz dentro do nosso ambiente, seja de trabalho, de lazer. A gente precisa de paz na igreja. Na igreja é fácil. Eu nunca vi cadeira voando aqui. A gente precisa de paz na rua, no bairro, na cidade, no nosso país, no planeta inteiro. Não é? Não é uma busca que a gente tem continuamente? Quem gostaria de deitar atribulado, atormentado, para ter uma noite de sono atormentado? Quem gostaria? Ninguém. Tem pessoas que tomam remédio para poder ter paz para dormir, para poder esquecer, para poder tratar aquilo que não está conseguindo tratar. Não estou falando de uma disfunção hormonal ou uma situação orgânica que está precisando tomar medicação. Não é disso, não. Estou falando daqueles que estão no seu físico mais ou menos saudável, mas que estão enfermos no emocional, enferma-se no espiritual, e aí mistura tudo, já não sabe mais o que está doente e precisa de medicação para poder dormir, para ter paz, sem estar fisicamente doente. Mas que faz com que o corpo não consiga ter paz, não consiga. Isso tem a ver normalmente com a relação que não se tem com Deus. Porque numa relação com Deus, a paz vem. E a Bíblia diz que é uma paz que ela sobressai, é uma paz sobrenatural. O apóstolo Paulo diz que é uma paz que excede a ciência. É uma paz que sobressai a toda explicação, todo entendimento. Então não é uma paz que você consegue estruturar a essência dela e entender como ela funciona, aplicar na sua vida. Não é uma paz que vem de fora. Não é uma paz que alguém diz para você, paz, shalom, eu oro para que você tenha paz. Não é essa paz. Nós estamos falando daquele que é a personificação da paz. Daquele que o Isaías, o profeta, diz que ele é o príncipe da paz. Estão falando de Jesus, que derrama pelo Espírito a paz em nosso coração. Então, o mundo procura paz. Vocês ouviram nesses dias pessoas garantindo que se elas fossem eleitas, elas iam ajudar a promover a paz. Com segurança, com ofertas de bons trabalhos,
com tudo aquilo que pode rodear o ser humano, dizendo assim, vai dar certo, você vai ficar em paz. No mundo se conversa sobre paz, mas não se chega a um acordo de paz, não se chega a uma essência de paz. Isso nunca vai acontecer, porque a paz é uma pessoa. Estão entendendo? E aí diz para mim, onde é que essa pessoa está? Onde é que a paz habita? Onde que ela está? Em Cristo, em nós, através de Cristo. A paz está na igreja. A igreja é você. Você é multiplicador da paz. Então, na sua vida, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, é para ter paz. Por quê? Porque todos aqueles que já morreram em Cristo e acordaram em Cristo, eles trazem todo esse potencial, toda essa condição. Aí você diz, pastor, você está falando isso baseado em quê? Naquilo que a gente começou a conversar lá atrás, que nós fomos vocacionados por Deus para isso, para representar o céu na terra. Tudo isso faz parte do presente de Deus para nós, a gente só tem que abrir o presente e usufruir dele. E quando a gente faz isso, a gente cumpre a vocação. Isso é um dos itens, é um dos detalhes dentro desse presente, dessa vocação. Então, a morte de Cristo nos deu a paz. E não é aquela paz que você está dizendo assim, já cheguei numa fase da minha vida que eu preciso ter paz. Eu já cheguei numa fase da minha vida que eu já me aposentei, agora eu quero paz. Eu cheguei numa fase da minha vida que eu já criei os meus filhos, agora eu quero paz. Eu já cheguei numa fase da minha vida que eu já sofri tudo que sofri, agora eu quero paz. Eu quero paz para viver e morrer. Não, você precisa de paz para continuar vivendo. E paz hoje, a paz de quem já morreu, seja você que já morreu em Cristo, e quando se está morto, não se tem preocupação com nada. Quando se está morto, não tem ansiedade. Quando se está morto, não tem preocupação. Quando se está morto, não existe nada que tira você do sério. Então, se você pensar nesse sentido, é de quem está morto, e eu estou morto em Cristo, e uma vez que eu estou morto, eu não tenho nem direitos, porque morto não tem direito. Sabe essa história de, eu tenho direito de ser enterrado? Morto não tem direito de ser enterrado. Não é? Você já viu algum morto bravo porque não foi enterrado? Já viu algum morto bravo porque não pagaram a dívida que ele tinha lá? O morto está em paz. Quem tem não direito, o dever de enterrar são os outros que estão vivos. De pagar a conta que ele deixou são os que estão vivos. Mas o morto mesmo, ele não tem nada, ele não reivindica nada, ele não tem preocupação com nada. Então, se em Cristo eu já morri, e eu morri, eu vivo em paz. E se você olhar do outro aspecto, você olha a paz de quem já morreu, Cristo já morreu. E aquele que é a paz, que já morreu, nos traz a paz, então você tem dos dois lados, você tem em você e você tem de Cristo. Então morrer em Cristo é sempre lucro. Morrer em Cristo é viver em novidade de vida. Morrer em Cristo é conhecer Deus. E uma das coisas muito legais quando você conhece Deus é que você não enxerga mais pessoas conforme o seu olhar humano. Você começa a enxergar pessoas com os olhos de Deus. De novo,
caímos no mesmo lugar que tem a ver com a nossa vocação. Porque toda a nossa vocação, ela aponta para pessoas. Entenderam? A vocação que Deus nos revestiu, nos investiu, ela aponta para pessoas. Ah, Deus nos vocacionou para Ele. Não, Deus não mandou a gente ser vocacionado para Ele. Ah, Deus mandou a gente ser vocacionado para cuidar e olhar para os animais. Não, aí é mordomia. Deus mandou a gente cuidar do clima do planeta. Isso é mordomia. Mordomia no sentido de mordomo. Mordomia no sentido de administração, de koinonia, palavra grega para administração. Nós fomos colocados no jardim com essa responsabilidade de cuidar do jardim, de cuidar da criação. Mas o apontamento é para pessoas. Vocês lembram daquela passagem que diz que a criação, ela geme? Lembram disso? O que vocês entendem ali? Que a criação geme esperando o dia da revelação. Da redenção. O que os irmãos entendem? Você está lendo a Bíblia? Deixa eu achar aqui o versículo. Se alguém tiver de cabeça, decor, me fala aí. Já achei. Nada como ter um recurso na frente, né? Romanos 8, não é IA, aqui é Daniel mesmo. É Google. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Paulo diz, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança porque o que se vê, eu queria mais, era o primeiro versículo. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto. E ela esperando o quê? O que a criação está esperando, irmãos? É isso? A volta de Cristo é o fim. E hoje? A volta de Cristo é o consumar. O que a criação está esperando hoje? A revelação dos filhos de Deus. Daqueles que têm as primícias do Espírito. O que a criação está esperando hoje? Está gemendo, esperando que os crentes revelem a sua vocação. Que a igreja revele Cristo. Que a igreja se mostre, se apresente, se manifeste. Manifeste aquele que habita nela. Manifeste o cabeça dela. Cristo não é o cabeça da igreja? A criação, o mundo, as pessoas estão gemendo. Você vê da criação em todos os sentidos. Porque se Deus nos rodeou de tudo aquilo que Ele criou,
para que nós pudéssemos lembrar da nossa razão de existir, essa mesma criação está esperando a nossa manifestação, a manifestação da igreja. E aí eu preciso fazer uma coisa que eu não gosto muito, que é ficar citando homens, mas eu preciso reforçar o que eu passei para vocês essa semana, porque nós temos no nosso tempo, nos nossos dias, coisas para a gente aprender com certos cristãos. Quantos não viram o vídeo daquele podcast, daquela entrevista que eu passei? Tomam vergonha na cara vocês e vão lá ver, viu? Irmãos, eu posso dizer para vocês que eu entendo um pouco de política. E posso também dizer para você que eu tenho um certo nojo de política. Eu sou uma das pessoas mais desconfiadas que existe na Terra. Só quem me conhece mesmo sabe disso. Eu sou muito desconfiado. Pessoas acham que eu sou tímido. Sim, também. Mas eu sou muito mais desconfiado do que tímido. Às vezes eu sou ingênuo. E eu procuro ouvir e entender as coisas que acontecem ao meu redor. Então, não pense que eu tenho partido, que eu tenho político de estimação, ou que eu tenho ideologias. Não. Por outro lado, eu sou um cidadão brasileiro, um cidadão da terra, que represento uma embaixada. Qual embaixada? E não só eu, mas todos vocês. Uma embaixada do céu. Então, Deus se importa com a minha cidadania, Deus se importa com a minha posição, Deus se importa com o meu viver, Deus se importa com os meus relacionamentos, Deus se importa com a minha vocação, porque foi Ele que me deu. Então, quando eu vejo certas coisas assim, eu descarto, e às vezes eu não perco tempo, não gasto tempo, porque eu acho que eu estou perdendo tempo. De repente, eu parei e fui assistir aquilo lá. Aí eu pensei, isso faz sentido. Isso faz sentido. Isso faz sentido porque, de alguma forma, o Espírito Santo de Deus, por isso que eu estou falando para vocês que não assistiram ir lá assistir, porque eu acredito que vai acontecer com você a mesma coisa. O Espírito de Deus vai testificar no seu coração. Porque Deus está nesse negócio. E o Espírito de Deus, ele testifica. Se você tem o Espírito de Deus e aquela pessoa tem o Espírito de Deus, as verdades de Deus se encaixam. Por que a gente chega a essa conclusão? Porque nós oramos. Nós pedimos a Deus pela justiça, pela paz, pela nossa sociedade, para que as pessoas julguem, para que os juízes julguem a coisa corretamente, para que eles não recebam influência dos homens, para que eles não recebam, como diz a Bíblia, recebam suborno, para que eles não sejam comprados. Nós oramos, pedimos a Deus que haja justiça. E você abre a Bíblia, vê nos evangelhos, Jesus às vezes usando o exemplo de juízes. Porque juízes, eles são homens de Deus, levantados por Deus. Todos os juízes, todas as autoridades, eles são pessoas levantadas por Deus para um lugar. Eles são pessoas vocacionadas por Deus. Mesmo os ímpios, eles são vocacionados porque toda pessoa foi vocacionada.
os ímpios não entendem isso, eles pegam a vocação e trabalham elas para si. O crente que não sabe o valor da sua vocação, ou ele não exerce, ou ele usa ela para si. O crente que entende a sua vocação, ele vai glorificar Deus com ela. Então, quando você junta tudo isso e você diz assim, nós precisamos de pessoas, e eu vivo ensinando e dizendo para você, desafiando você, levante-se como embaixador, levante-se como uma pessoa que represente Cristo, não com esse termo, eu sou embaixador de Cristo aqui na terra, não, mas levante-se como aquele que é a voz de Cristo, levante-se como aquele que representa o céu, como aquele que fala da justiça, aquele que prega a justiça, aquele que prega os valores de Deus, e de repente levanta um homem na nossa cidade. Eu estou falando de um, não é um só que tem. Quem achou um dia que tinha só ele na terra, e ele entrou em depressão, foi o Elias, não é? Que entrou em depressão e diz, vou morrer, Deus me mata, e Deus vem para ele e diz assim, que história é essa? Não, porque só sobrou eu, disse, não tem nada disso, tem uma turma aí que não se dobraram, o que não se dobrou. Tem muitos pares de joelhos que não se dobraram a Baal, então não é só você não, é que você não está vendo, teus olhos não estão permitindo ver. Então eu digo assim, não é um que se levantou na nossa cidade, tem muitos outros, mas um de alguma forma manifestou-se. E aí, eu conheço o pastor do Deltan Dallagnol, pastor Roberto Silvado. Eles têm lá na Igreja Batista, eu conheço a igreja lá do Bacaxiri, eles têm lá na Igreja Batista do Bacaxiri um ministério muito sério, eles têm lá na Igreja Batista do Bacaxiri um corpo pastoral muito sério. E quando eu vejo o testemunho de um homem, que quando estava chegando ao ponto de ele se tornar uma pessoa que ia tomar uma decisão lá na frente, e ele começa agora, na fase de decisões, buscar Deus, buscar orientação de Deus, é tudo aquilo que a gente tem falado aqui. O carinha que pega uma bicicleta e vai pedalar no Parque São Lourenço, e lá ele está pedalando e está orando, diz assim, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. É a pessoa que nós estamos falando aqui há tempos, assim, que nós não buscamos poder, nós não buscamos coisas excelentes para a nossa vida, mas nós buscamos a vontade de Deus, que é mais do que excelente. E de repente tem um aí, que eu sei o nome. Por isso eu escrevi lá para vocês, é inspirador. Por quê? Porque me inspira e inspira outros. E deve servir de referência para onde o seu nariz tem que apontar. É um irmão nosso. É um irmão que tem o Espírito Santo como você tem. Então o Espírito de Deus que está nele e nós é o mesmo. É um homem que tomou decisões erradas. Na hora que ele decide dar um passo, ele diz assim, eu me envergonho da decisão que eu tomei, mas foi a decisão que eu tomei. Um homem que se levanta, e vocês vão ouvir a história de quando ele estava em Harvard, quando uma pessoa chega para ele e diz, olha, você vai voltar para o Brasil e vai acontecer isso e aquilo. Ele disse, nunca, no Brasil não. Na minha nação não vai acontecer, porque lá não deixam. E de repente ele está no centro, e como ele chegou nesse negócio. E como ele se levantou, e como ele foi derrubado. O nome disso, ele nenhuma vez ele usou essa expressão, mas o nome disso chama-se guerra espiritual. Quando você ouve de guerra espiritual, você está pensando que é um barulhão de gente expulsando o demônio e fazendo um negócio aqui, outro lá. Isso é guerra espiritual. Guerra espiritual, às vezes, ela é silenciosa. Guerra espiritual, ela se dá no coração dos ímpios. Guerra espiritual se dá no silêncio dos gabinetes.
Guerra espiritual se dá nos encontros dos elevadores. Guerra espiritual se dá nas mesas dos grandes restaurantes. Guerra espiritual se dá nos dinheiros passados por baixo, em contas fantasmas. Então eu deduzi o seguinte: quando o nosso irmão estava numa posição de embaixador, ele ficou tão sozinho, ou com tão pouca gente, porque ele mesmo diz: eu procurei na política, no mundo político, quando eu cheguei em Brasília, eu como eleito deputado, eu procurei um homem que fosse uma referência, um homem de Deus que fosse uma referência para ser o seu mentor, o seu conselheiro. Ele diz: não achei. Os mentores meus, eles eram mentores espirituais que estavam na minha igreja, que foram aqueles que sustentaram ele como pessoa. Mas no mundo da política, que está assim, de gente que se diz crente, que ganha votos dos crentes, que faz campanha entre os crentes, que berram nos microfones, diante de gravações, porque quando termina a sessão de gravação, se comportam como ímpios. Então, quando eu vi aquilo, eu pensei: a minha igreja precisa saber disso. Eu sou responsável diante de Deus para passar isso para a minha igreja, porque somos um em Cristo. E talvez você pense assim: que grande diferença vai fazer a nossa igreja orar, que grande diferença vai fazer, né? Se você pensar assim, você está dizendo assim: estou fora de casa, não faço parte da família. Se você pensar assim, você não sabe quem é seu pai, você não sabe quem é seu irmão, você não sabe quem é você. Agora, você imagina se todos os crentes que pegar a visão e dizer assim: nós, como cidadãos e como irmãos, temos a obrigação de orar a Deus e de ser reflexo daquele que nos inspira. Primeiro Cristo, depois aqueles que nós imitamos. Se nós entendermos isso, irmãos, nós mudamos o placar do jogo. Vocês estão entendendo? Isso não é para ser feito com dor, com sofrimento, com angústia. Eu não estou convidando vocês para um sofrimento. Oh, meu Deus, já tem tanta coisa na terra que a gente já paga o preço para viver, tanta dificuldade. Eu estou só dizendo para você: descubra, veja a sua vocação, onde Deus colocou você, para quem Deus colocou você, o que Deus colocou você para fazer. Entenda o que acontece ao seu redor. Não sejam vaquinhas de presépio, não sejam levados por conversas, não sejam levados por ventos de ideologia, não sejam levados por ventos de doutrinas humanas, muito menos por doutrinas que são chamadas de bíblicas e não são. Você tem a obrigação de ter os teus olhos abertos, olhos espirituais. Você tem a obrigação de deixar Deus abrir os teus olhos. Você é o morto que não se preocupa mais consigo, com as coisas suas. Você é o morto que se preocupa com o reino. Preocupa no sentido de entender que você faz parte de um reino que Cristo é o rei. E você quer ser embaixador do rei, e você quer ser uma pessoa na vida, onde você está, que mostra quem Jesus é. Então, vocês que viram o vídeo, acho que entenderam isso. É um homem de Deus,
que entendeu, que fez oração daquilo que eu tenho dito para vocês várias vezes. Ora, peça orientação de Deus, faça assim. Nada assim, sabe, fora do normal. Simplesmente buscando a orientação de Deus, e Deus vai abrindo portas, e Deus vai abrindo portas, e Deus vai abrindo portas. Quem viu lá, lembra, ele está lá no gabinete dele, alguém bate na porta e diz assim, estão chamando você para uma reunião aqui. Aí ele chega lá na reunião, então, nós temos uma situação aqui que começamos a investigar, que começou aqui em Londrina, num posto de gasolina, por isso a palavra lava-jato, num posto de gasolina. Tem uns doleiros fazendo lavagem de dinheiro com, assim, um volume muito alto. E você participou do processo da Assembleia Legislativa do Paraná, naquele processo lá de funcionário fantasma. Você participou, foi a primeira tarefa dele. Você já tem essa experiência. A gente quer você aqui para você participar dessa tarefa, que era do doleiro, que usava o escritório de um posto de gasolina para lavar dinheiro. Estão entendendo? Ele não foi bater na porta. Gente, eu quero exercer minha vocação, tem alguma tarefa aí para eu fazer? Não, ele está lá, alguém vai, chama ele, lá no outro gabinete, estão chamando você para uma reunião. E ele chega lá e senta, o pessoal explica para ele, diz assim, pode ser, eu aceito entrar na força-tarefa, sem ganhar 1 centavo a mais. Não tem assim promoção, se a gente atingir metas e tal, porque você sabe no funcionarismo público como é que funciona. E o negócio foi desdobrando, ele diz, eu não conhecia políticos. De repente, numa delação premiada, surge nome de político que virou o tamanho que virou aquele negócio. E foi onde ele entrou para conhecer tudo isso. Olha aqui para mim, o mundo da corrupção, em todos os lugares, mas vamos falar da nossa realidade. O mundo da corrupção, seja lá no teu trabalho, onde alguém vai lá e desvia um negocinho. Imagina lá, você como funcionário público, que é alguém que desvia umas ampolas, né, de um produto caro, por baixo. Isso é corrupção? Claro que é, mas leva um por mês só, uma ampola por mês, isso é corrupção. Seja você que trabalha na fábrica, que o cara leva um parafuso todo mês para casa. Isso é corrupção? É corrupção. Lá no teu trabalho que alguém diz, mas dá um jeito de abaixar esse negócio aí, para não pagar tanta taxa. É corrupção. Ou seja, lá em cima, onde o ralo não para de derramar, há um gemido aí. Há um gemido. E tudo que as pessoas estão esperando nesse gemido, inclusive quem corrompe, é que apareça um filho de Deus. Entenderam? É que apareça um filho de Deus. É que se revele o Filho de Deus. É isso, irmãos. Não tem segredo. E o outro lado, pastor, e o lado do mal, eles estão ali, entrincheirados, quietinhos, continuam fazendo o que sempre fizeram. Eles só vão se mexer se você se levantar para exercer sua vocação, senão eles nem se mexem. Se você acha que no mundo do inferno, no mundo das trevas, eles estão batalhando, não, eles não estão batalhando, eles estão quietos, fazendo o serviço sujo quietos, recebendo as suas recompensas quietos. Só vai ter guerra se os filhos de Deus se manifestarem. E quando um filho de Deus se manifesta, os outros têm que manifestar também.
Se não sabe como fazer, acenda a sua vela, acenda a sua luz. Porque se um irmão se levanta sozinho e ele começa a iluminar, e os outros irmãos que estão todos ocultos começarem a iluminar também, a luz vence. E onde tem luz, as trevas fogem. Amém? Onde tem luz, as trevas fogem. Então você já morreu. Em Cristo você já morreu. Não queira viver como pessoas que têm direitos e eu exijo meus direitos. Deixa Cristo ser aquele que manifesta através de você. Talvez você pense, nossa pastor, essa palavra, essa mensagem, ela é muito assim, distante, não é para mim não. É só para você. É só para você. Eu não entendi muito bem, então eu convido você a sentar hoje ou amanhã, diante de Deus, e fazer uma coisa, entrar no seu quarto, e lá no seu quarto, com a porta fechada, você conversar com Ele, e Ele vai te esclarecer tudo. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de cada um desses que estão aqui, Pai de todos e em todos, Pai de todos os brasileiros dessa nação que se chama Brasil e que se diz cristãos. Nesses dias, Deus, a gente vê tanta manifestação de fé, tanta gente proclamando aquilo que crê, e de repente aqui nós, há tanto tempo proclamando o que nós cremos, mas às vezes gerando tão pouco. E a gente viu agora há pouco na Bíblia que muitas vezes a gente está esperando frutos e frutos e frutos para poder fazer alguma coisa, mas o profeta ele diz que mesmo que não visse, mesmo que não houvesse, mesmo que não tivesse frutos, ele permaneceria em pé, firme. E a gente cantou isso hoje aqui também. Às vezes, quando nós olhamos, Pai, ao redor e a gente não vê manifestação de frutos, às vezes nós desanimamos e esquecemos que nós mesmos somos os frutos. Às vezes nós procuramos recompensas para depois agir e esquecemos que a recompensa vem do Senhor. Então, a nossa oração aqui nesta manhã é que o Senhor abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos. E aí, para isso acontecer, Deus, que todos aqui entendam que já morremos. E que quando abrirmos os olhos de novo, é para enxergar aquilo que é do Senhor, que é do Espírito. Assim nós vamos enxergar pessoas diferentes, nós vamos enxergar situações diferentes, nós vamos enxergar o mundo espiritual, nós vamos enxergar pessoas que estão lutando na guerra espiritual. Nós vamos enxergar o Senhor Jesus querendo salvar a nossa nação. Nós vamos enxergar a igreja do Senhor. Nós vamos enxergar o povo do Senhor. Nós vamos enxergar não somente o cabeça que nós queremos enxergar, mas nós vamos enxergar o corpo também.
E principalmente nós vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos nos enxergar. E vamos enxergar a nossa vocação. Deus, essa é a oração que nós queremos fazer nesta manhã. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor nos permita ver além daquilo que a gente está acostumado a ver. Leva-nos nesta manhã para as nossas casas e nesta semana para as nossas atividades, mas que nenhum aqui perca de vista o chamado do Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, até nosso próximo encontro domingo.